Seja bem-vindo a mais uma classe da nossa Escola Sabatina. É bom ter você do lado de lá, nós do lado daqui, mas vai ser um dia muito melhor ter você aqui presencial na nossa igreja, num sábado, para assistir conosco, presencial, hein? As nossas várias escolas sabatinas que a gente tem aqui. O dia que você tiver a oportunidade, dê um pulinho aqui em Varginha. Aqui nós temos, vou falar agora da minha aqui, tá? Aqui nós temos na Igreja Central ótimas escolas sabatinas. Também temos no distrito do Sion, Urupês, né? Lá no Sagrado, né? Várias escolas sabatinas. Então, se você está convidado aqui em Varginha para ir em várias igrejas onde você vai encontrar professores tratando do mesmo tema que nós estamos tratando aqui. Cristo no livro de Filipenses e Colossenses. E quanto a gente tem aprendido de uma maneira assim mais simples coisas complexas do livro de Paulo, né? Que Pedro já falava, né? Cuide com Paulo. Paulo é muito sabido e vocês são menos sabidos. Então a gente tem que tomar cuidado, mas o autor, o Espírito Santo que revelou para a gente essa lição, vem trazendo de forma mais tranquila para que eu e você sejamos firmes na palavra de Deus. Muito obrigado por estar aí. Não esqueça de mandar o seu like, de mandar o link, dar o seu like. Terceira idade é assim, esquece tudo, tá? E compartilhar com as pessoas aquilo que você aprende aqui. Como é que vocês estão, meninos? Tudo em ordem? Tudo em ordem. Graças a Deus. E é bom ser amigo dele, você viu, né? Chama ele de menino. Não. Em relação a mim... Só para ganhar amizade, né? Mais menino que nós é o Kevin, só. O resto é que é, né? Agora, vocês... Até um alívio para os meus olhos, porque assim, ó, já 2 programas seguidos era Los Carecas, certo? Agora tem um pouco de cabelo aqui no Obrigado, tá, diretor? Obrigado. Pouco, mas até tem. Você que está aí, ó. Fica pensando, mas só, a vez o ano é dos careca? Não. Vamos misturar esse negócio aqui. Bom ter vocês aqui de novo, tá? Obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui juntos para estudarmos a palavra de Deus e crescermos juntos. Amém. Porque quem ganha? Quem está estudando com a gente e nós que estudamos para estar aqui compartilhando. E a gente cresce no conhecimento, na graça da palavra de Deus. Entendeu, Elton? Entendi tudo. Então tá bom. Começamos bem. então podemos começar. Pastor, o senhor ora para nós? Vamos sim. Você que está aí, olha, aquele momento especial, vamos orar juntos, tá? O senhor ora? Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Amém, Senhor. Agradecemos a Ti, Senhor Deus, pela vida, pela saúde, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado. Não estamos, às vezes, como queremos, mas estamos melhores que merecemos Isso é verdade. e pedimos a Ti que cuide de nós, em especial da nossa salvação, que é o nosso bem mais precioso. Amém. Porque, ainda que soframos, ainda que tenhamos dificuldade nessa terra, nós temos a esperança na Canaã celestial. Abençoe cada um de nós, aqueles que estão do outro lado da telinha, que estão conosco para estudar e crescer no conhecimento da palavra de Deus, em especial no livro de Colossenses, nessa lição que nós estamos estudando, de Colossenses e Filipenses. Amém. Ilumina-nos a entender o que o Senhor, através do Espírito Santo, já revelou aos santos profetas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, na semana passada, a gente estudou sobre a supremacia de Cristo, né? Cristo Exatamente. cabeça, Cristo, vamos dizer assim, a fonte de toda a criação. O líder. O líder, É isso aí. Aquele de quem se originou tudo, quer dizer, nada se fez sem ele, nenhum tempo da eternidade teve sem ele. É verdade. E o interessante, né, que a lição dessa semana, você que está aí, se tiver a lição, pode abrir a sua lição, você que está aí, ou você que não tem a lição, é reconciliação e esperança. Como pode, né, Cristo ser tudo, né? Tudo. Tem um livro que diz, né? Reconhecer Jesus É tudo. é tudo. Então eu vou para o versinho que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Quando a gente fala de reconciliação e esperança, eu vou jogar aí, vocês se virem agora para ver quem vai responder. Podemos pensar em reconciliação e esperança em algum momento sem Cristo? Jamais. Na verdade, a reconciliação, a palavra re já diz que um dia teve conciliação. Nós fomos unidos com Deus. Nós estávamos próximos de Deus. Quando eu digo nós, a humanidade. Mas o pecado fez a separação, um abismo entre Criador e criatura.
E agora, para haver essa reconciliação, somente por intermédio de Cristo, que é o enviado de Deus. Na verdade, desde o Éden, Deus vai até a humanidade. Adão, onde tu estás? Quando Caim mata Abel, Deus vai até Caim. Cadê o seu irmão? Não foi Caim que veio e falou, Senhor, eu errei. Não foi Adão que falou, Senhor, nós erramos, ou Eva. Foi Deus. Então, essa ação de unir o que está separado sempre é de Deus. Por isso, respondendo a sua pergunta, é impossível reconciliar ou conciliar novamente sem Deus. Porém, isso só é possível graças à morte de Jesus e nós temos esperança por isso. Nós estamos na segunda lição de Colossenses, porque o tema geral é Cristo em Filipenses e Colossenses. Estudamos bastante em Filipenses e vamos continuar estudando em Colossenses justamente essa figura central que é Jesus. É interessante que na obra da salvação há a função do Pai. Nós estamos estudando nos 10 dias de oração, depois você pode até falar um pouquinho sobre os 10 dias de oração, sobre o Espírito Santo. Tem a função do Espírito Santo, ainda que nos bastidores, mas tem a função e de Jesus, que é de entregar a vida por nós. Mas só há reconciliação e esperança em Jesus, e eu posso até ampliar, em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, cada um na sua função. Sem eles, nós estaríamos perdidos e sem conciliação para toda a eternidade. Eu fico pensando aqui, Elton, o ser humano, a criação, né? Eu acredito que também o céu teve pouco tempo, assim, de que onde não precisava necessidade nem de esperança e necessidade de reconciliação. Pouco tempo, né? Agora, desde quando, hein? Há quanto tempo estamos nós aí esperando? E graças a Deus hoje, né? Nós temos ela, né? Graças ao bom Deus, né? Porque sem Ele, sem Cristo, nós estaríamos todos perdidos, né? Imagina um mundo sem Cristo. Esse é um caos total, né? E o fim de tudo, né? Mas pelo amor dele, pela obediência perfeita dele ao Pai, né? A obediência à lei de Deus, né? Ele é todo o poder no céu, na terra, para nos reconciliar, né? E ele tem poder, por causa disso, de ser o quê? Um mediador nosso junto ao Pai, né? Ele tem poder de pleitear junto ao Pai. Quando eu me peco, que eu sei que eu sou um pecador, eu vou, pelo sangue de Jesus, peço perdão, ele pleiteia lá junto ao Pai. Ele aceitou e tem fé em mim, no meu sacrifício. Isso é maravilhoso, né? Isso traz uma paz para nós. Muito grande, né? Não tem nada igual, né? Então, ler uma lição, estudar uma lição dessa, ler essas passagens de Paulo, não é muito bonito, né? Eu fico pensando, às vezes, vocês podem agrudar aqui, eu vou usar uma frase dita aí no mundo religioso, de uma religião, que diz assim, é tudo por Cristo e nada sem Maria, né? Como é que o ser humano pode pegar um outro ser humano e colocar no pé de igualdade? É impossível. Na verdade, é tudo por Cristo, nada sem Cristo. Teria que ser assim, né? Por meio dele e nada sem ele, né? Na teologia, a gente chama de sola Escritura, somente Escritura, toda Escritura, toda a Bíblia, e somente pela Escritura. Por quê? Porque a Escritura fala de Cristo. As pessoas que têm essa visão e tira Cristo do lugar é porque ela perde o foco na Bíblia. Interessante que o texto diz assim, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado. Tem até um livro chamado Tocado por Nossos Sentimentos, que fala justamente sobre isso. Jesus, ele não é um de nós, mas ele se fez um de nós. Isso. Ele não pecou, mas ele sofreu as amarguras do pecado. Ele, apesar de ser Deus, ele se sujeitou, ele se diminuiu para estar no nosso meio. Ele foi afetado pelo pecado, mas não infectado. Afetado. A altura de Jesus não era a altura de Adão e Eva. Adão, se for transformar os côvados, daria 4 metros, Eva 3,5 metros. Não, Jesus teve altura. E tem mais, o judeu, para castigar, ainda é pequeno. O judeu da época de Jesus, a estatura média deles era em torno de 1,70 a 1,80. Ufa, estou na média. É isso aí. Então, tá vendo, Kevin? Jesus Você me chama de baixinho? Jesus veio nessa... Então, ele veio daquela forma.
Jesus sofreu o calor do deserto, sofreu a sede, sofreu fome. Jesus era, a gente fala carpinteiro, mas na verdade não seria carpinteiro, era construtor de móveis, e na época era de pedra. E Jesus, provavelmente nos 3 anos, ou, aliás, no período anterior aos 3 anos de ministério, pegou ali um marreta, um martelo, sei lá o que ele usava, e acertou o dedão e gritou, ai, porque ele sofreu. Ele foi infectado, ele foi afetado pelo pecado, não infectado, porque ele não tinha pecado. Isso aqui é muito lindo demais. Alguém que não precisava passar isso, não precisava se submeter a isso. E é isso que Paulo está dizendo assim, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado, ou sofreu as amarguras por nós. E agora querer colocar qualquer ser humano ao pé de igualdade com Jesus. Não tem como, né? E o pior é que, além de alguns colocar alguns no pé de igualdade com Jesus, alguns ainda diminuem Jesus. Porque alguns exaltam alguns seres humanos no lugar de Jesus, que está errado. E alguns diminuem Jesus, dizendo que ele é criatura de Deus, dizendo que ele não é Deus. Gente, os dois lá estão errados. Tem que colocar Jesus no lugar que é dele. Ele é Deus. Se fez humano e não há ninguém semelhante a ele. A palavra grega para representar Jesus é o prototokos. Não há ninguém como ele. Existe Deus, existe criatura, mas ele é o único que se fez criatura e continua sendo Deus. É o único da espécie. Nós não é muito bom no grego, não. Nós é mais do hebraico, tá? Então, está tudo certo. Tá certo? Está tudo certo. Mas essa importância, é bom a gente sempre ressaltar, Sim. né? Cristo é a supremacia e acabou. Acabou. O dia que... Até eu, né? O problema nosso é que, além de a gente colocar outras pessoas, às vezes até a gente, com a nossa atitude, né, Elton? Arrogância, né? Se coloca acima de quem? De Cristo. Ou quer receber o que é para ele, que é as glórias, os louvores. A gente é só instrumento aqui na terra. Só, né? Exatamente. Ô, Elton, quando eu vejo aqui na parte de domingo, essa pergunta, eu nem fiz pergunta em domingo, porque eu achei essa pergunta tão boa. Falei aqui, olha, o que significa dizer que estávamos separados de Deus e éramos inimigo de Deus? E vocês dois já se arrumam aí, tá, para responder, são 2 perguntas. E o que a morte de Cristo obtém por nós? Aqui, posso ler o texto de Colossenses 1, 21? Pode. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Opa! Né? Aí no 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Olha a diferença. Sem Cristo, obras malignas. Com Cristo, inculpáveis, santos e irrepreensíveis. Que diferença. Eu queria entrar nesse tema em 2 partes. A primeira é da seguinte maneira. Veja, eu já vi pessoas dizer assim, pastor, mas eu não sou tão mal assim. Eu dou dinheiro à caridade, eu ajudo as pessoas. E elas não entendem que a maldade humana também é de atos. Porém, nós somos maus de essência. Veja, o que Jesus veio fazer em nós? Nos tirar a obra do mal. Hoje, nós não somos ou não praticamos obras malignas, como está dizendo o texto, certo? Certo. E de nós aqui, nós 3 aqui e o Kevin, tenho certeza que nós não temos obras nenhumas que sejam malignas. Nós 3 eu garanto. O Kevin não. Vai se converter, viu, Kevin? Veja, mas apesar disso, nós temos a essência que é má. E aqui que entra o negócio. As obras é a primeira evidência, mas a essência, ainda que a gente mude as obras, a essência é maligna e a gente precisa ser salvo. E o segundo ponto que eu gostaria de colocar aqui é o seguinte, quem nós éramos, aí Paulo, malignos, quem nós somos, irrepreensíveis, e aqui entra um meio termo, quem foi que fez a diferença em nossa vida. Ah, sim. Porque sem Cristo, nós não seríamos o que somos. Nada disso, né? E aí, eu costumo dizer, e quem já me viu pregar vai lembrar disso, eu digo o seguinte, eu lembro quando eu era mais jovem, eu tinha uma arrogância espiritual por falta de compreensão, e eu me sentia, em um certo momento, melhor, até que eu entendi
Uma vez eu passei num local que tinha um bêbado na sarjeta, na rua, e eu entendi que aquele bêbado sou eu, sem Jesus. E eu sou aquele bêbado com Jesus. A diferença não está em mim, está naquilo que Cristo fez em mim e pode fazer por ele. Aliás, você que está em casa e nós aqui que estamos aqui, temos que entender isso. Por que Cristo me salvou? Para eu ser um instrumento de salvação de outras pessoas. Porque ele usou alguém que um dia também estava perdido, foi salvo para me alcançar, e agora ele quer me usar para alcançar outro. É uma corrente que só vai terminar com a volta de Jesus. E algumas pessoas não entendem isso. Elas encontram a salvação, elas encontram as pérolas da salvação contidas na Bíblia Sagrada, entendem, aceitam, mas acham que está tudo bem. Não está. Por isso que Ellen White, uma escritora americana cristã que nós conhecemos, diz assim, um verdadeiro cristão nasce no reino de Cristo como um missionário. Ninguém está indo para o céu e não vai ter vontade de levar outro. Ninguém. Se a pessoa não tem vontade de levar alguém com ele para o céu, duvida se ele está indo para lá, viu? Então, veja, as obras más que nós fazíamos, nós precisamos deixar de fazer. Agora, fazendo obras boas, a gente tem que entender quem é que atua em nós, o querer, como diz a Bíblia, efetuar, e é Cristo Jesus. Elton, tem na lição aí, eu achei muito importante, o Evangelho tem 3 partes principais, achei muito chique. 3. Você pode passar para nós aí, se quiser explicar alguma coisa, fica à vontade. Então, a primeira aqui que traz as 3 partes fala assim, uma vez que somos incapazes de nos salvar, Jesus veio e morreu por nossos pecados. Uma coisa que nós não podemos fazer. É bem claro isso. Nada que eu faça pode ser a maior obra de caridade que já teve na face da terra. Se não for por Cristo, é maligno. Zero, né? É maligno. Mas é uma coisa boa. E mesmo em Cristo, não acrescenta em nada na salvação. É Ele que fez. É Ele que fez. Então, assim, tudo é Ele. O segundo, ao aceitar sua morte como nossa, por meio da fé, do arrependimento e do batismo, somos justificados e libertos da condenação do pecado. Ou seja, Jesus ele faz uma obra em mim para que eu seja o quê? Entregue. E aqui fala do batismo. Aquele que for batizado, aquele que crer e for batizado será salvo. É bem claro na Bíblia. Então, justiça de Cristo em minha vida, né? Tudo é Cristo. Aí o terceiro fala assim, a vida que temos agora é resultado de nossa união com Cristo. Experimentamos seu poder recriador, permitindo que ele viva a sua vida em nós. Então, justificados, e agora nós temos uma caminhada com Cristo na santificação. Ele que faz toda a obra em mim. Eu tenho que estar disposto e ter fé de que ele tem poder para fazer isso por mim. E a lição continua. E esses não são necessariamente eventos separados. São juntos. Então, ele fez a obra por mim, ele faz a obra em mim, me justifica para fazer a obra através de mim. Então, veja, sem mim, comigo e para com o outro. Essa é uma obra fantástica. Então, essas 3 partes são essenciais do Evangelho. E se fugir disso, pode ser qualquer coisa, menos Evangelho. E olha, tem gente querendo sem Cristo. Tem. Igreja sem Cristo, salvação sem Cristo. Vida sem Cristo. Tudo sem Cristo. Mas o céu, não até sem Cristo, se quiser, eu quero ir para o céu, mas não precisa de Cristo. Porque não vai nunca. Não vai, exatamente. Ou seja, agora é interessante que Paulo chama uma atenção na lição de segunda-feira, que é o seguinte, Cristo é tudo, Cristo é a salvação, mas é uma condicionante, né? Permanecer na fé. Achei... A fé é o ingrediente. A fé não salva. Alguns têm até uma má impressão ou uma impressão errada de ser salvo pela fé. Não, na verdade, ser salvo na fé, na não fé. É pela fé. Isso, desculpa. A gente não é salvo na fé, a gente é salvo em Jesus, mas o ingrediente é a fé. Se a gente permanecer na fé, porque a gente precisa crer. O ingrediente do cristão é crer. Até vi um vídeo recentemente, essas sátiras, né? O diabo aparece assim para o rapaz e diz assim, ei, eu estou aqui. Ele falou, não acredito em você não. O diabo falou assim, fica tranquilo, fé
é exigência da concorrência. Tá. Não Não precisa precisa ter que... fé para agradar o diabo. Fé é exigência de Deus. Se não tiver lá, já tá bom aqui, né? Exatamente. Então, veja, a fé é o ingrediente que Deus exige porque nós precisamos crer nele. Se não crer, a gente não vai conseguir fazer obra nenhuma. Toda obra humana é por intermédio da fé em Cristo Jesus. Teve até um professor eu tive o privilégio de fazer uma... Não é igual as tuas, não, tá? É para leigo, tá? Uma pós-graduaçãozinha. E o professor falando sobre aquela questão, né? De o justo viverá pela fé. Então, ele falando assim que o mais correto da tradução, o justo viverá por fé. É isso aí. Por que por fé? Porque a fé não é algo que o justo tem. É algo que, Algo que ele adquire de alguém que vai trazer a fé para ele. Exatamente. Eu achei interessante, até nisso a Bíblia fala, né, que a fé e as obras são coisas que o céu já preparou para mim. Exato. Então, Elton, tem que ter fé, Elton. E isso é diário, né? Diário. Isso aí tem que ser buscado diariamente. Estudo da palavra, oração. Quanto mais você conhece a Cristo, você faz um estudo deste Filipenses, Colossenses, você fica cada vez mais firmado em Cristo, né? Mais agradecido, mais feliz por ter um Salvador tão grandioso que fez tudo por mim, né? E a palavra permanecer, que é usada em Colossenses, traz a ideia de perseverar. Perseverar. Então, assim, a gente precisa perseverar na fé. Perseverar. E a perseverança, por quê? Porque a gente não conhece o todo. E, às vezes, E vai ter momento que não... dá vontade de desistir. A gente não entende. Só que a gente tem que perseverar. Vamos um pouquinho mais, vamos um pouquinho mais. É até que, então, descortina e a gente... entendemos o propósito de Deus. E a palavra firme está conectada com a ideia de escrever algo fincado, ou seja, firme é fincado, raízes profundas. E por falar nisso, a igreja, para os próximos 5 anos, está trazendo algumas metas, e uma delas é identidade, raízes profundas. A gente precisa saber de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, quem somos e para onde vamos. Tem gente por aí que não sabe porque é cristão, tem gente por aí que não sabe porque é adventista, não sabe porque guarda a fé, ou porque guarda o sábado, e não sabe porque a fé... Não, a gente precisa entender. Lógico que isso não nos garante nada, mas o entender e saber o porquê cremos nos dá uma certeza, porque quando vier os abalos, a gente fala assim, não, mas vai passar. Quando vier as dificuldades, a gente fala, não, mas a doutrina permanece a mesma. Porque se a gente não tiver alicerçado, quando vier os problemas, as dificuldades, aí a gente não vai estar firme, a gente não vai estar alicerçado, e aí a gente não vai permanecer, não vai perseverar. Então, para Paulo, perseverar é importante. Qual o contexto que Paulo está escrevendo isso? Para os Colossenses. Os Colossenses tinham problemas entre eles. Paulo escreveu a carta aos Colossenses. Aliás, Paulo não foi quem os evangelizou, como né? se fosse igual a Coríntios, mas ficou sabendo deles que eles estavam fracos na fé. Então, Paulo está dizendo assim, permaneça, mantenha, volte para o firmamento, persista, porque os falsos mestres virão, mas vocês permanecerão em Jesus. E eu acho interessante, assim como Paulo ele é tremendo, né? Quando ele fala para Colossenses, permaneça, vai, Cristo é a essência, aquele que se fez, não era pecado, se fez pecado, vão para frente. Eu acredito que ele fala assim, ó, permaneça na fé. Será que se eu tivesse na situação de Paulo, será que eu teria essa visão do plano eterno de Deus? Que às vezes o sofrimento também, o desânimo, as coisas... Deus sabia disso e preparou um plano para dar resposta para isso? Mas antes do Elton responder, eu acho que Paulo não tinha essa visão. Mas ele tinha fé de que Deus tem um plano maior. E aqui está um detalhe, a gente não precisa entender a Deus. A gente precisa aceitar o plano de Deus. Em outras lições no passado eu falei, Elton, você não estava aqui, eu acho muito lindo o que ele fala para João Batista e para Pedro. No batismo de Jesus, João estava batizando, Jesus foi batizar, João não quis batizar Jesus, e humanamente falando, ele estava correto. O que é o batismo? Perdão de pecado. Jesus tinha pecado? Não, então, para que batizar Jesus? Aí Jesus diz assim, ó, João, aceita, porque convém fazer convém para toda a justiça de Deus. E aí a Bíblia diz assim, que João admitiu
João não entendeu. Uhum. Então, eu imagino, e aí, continuando, Pedro também, Senhor, o Senhor não vai me lavar os pés, eu tenho que lavar os pés. Não, você não vai. Se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Você compreenderá isso depois. E aí a Bíblia diz que Pedro aceitou. Então, tanto Pedro quanto João não entenderam o plano, aceitaram. Então, por isso que eu acho, Jefferson, que o plano eterno de Deus, Paulo não entendia, mas aceitava. E ele está escrevendo agora para os Colossenses, para os Colossenses aceitarem um plano maior. Ele colocava o sofrimento dele como esse plano. Ele dizia assim, eu não entendo que eu estou sofrendo. Por exemplo, você acha que Paulo não queria ser solto? Claro que queria. Claro. Você acha que Paulo queria morrer? Ele já ficou sabendo o que aconteceu com João Batista decapitado. Você acha que ele queria morrer? Ele não queria morrer. Mas ele falou, se eu estou passando, eu confio em Deus que tem um plano maior e eu vou aceitar. E o papel do cristão, difícil, não é fácil, é esse. Aceitar um plano que ele não entende, mas entender que está nas mãos de Deus. Parece que está dando errado, mas está dando certo, porque Deus está no controle. Parece que o barco está prestes a afundar, mas Deus está no controle. E aí agora eu vou passar para você continuar, mas não, isso aí seria... Eu acho que Paulo não tinha visão, mas ele tinha a fé de que Deus fazia estava ele no permanecer. controle. Né? Exatamente. E a gente vê assim, é uma fé que foi construída com o tempo. Todas as coisas que foram acontecendo. A gente vê, por exemplo, Saulo, ele viu que quem sendo apedrejado? Estevão, né? Agora ele está na situação de Estevão. Exatamente. Mas a comunhão que ele tinha com Cristo em cada etapa dessa da vida dele foi fortalecendo ele de uma tal maneira que ele, preso, sabendo que ia ser morto, mesmo assim ele tinha fé, ele animava as igrejas, os irmãos, para permanecerem firmes, porque ele, independente do que acontecesse, agora, para mim, estar nesse estado de espírito com Deus, de comunhão com Deus, eu tenho que ter muito diariamente o quê? A busca dele, né? Porque vai chegar tempo na nossa vida, que não vai demorar muito não, que as coisas vão ficar muito difíceis. Para todo mundo e principalmente para aqueles que seguem a Cristo fielmente. Vai apertar as coisas. Agora, qual que vai ser a diferença de um para o outro? A comunhão, a busca do Espírito Santo. É o que nós estamos buscando diariamente, que o Espírito Santo nos ajude. As lutas que nós temos hoje é para nos preparar para algo que vai vir muito maior. E quando a coisa piorar mesmo, como é que eu vou estar? Vou estar igual Paulo ou vou estar igual aqueles que vão fugir e falar, não... Cai sobre nós as montanhas, rochedos. Deixa Cristo, não é bem assim. Nossa, vai ser terrível. E aí? Mas só uma observaçãozinha, pegando o gancho de vocês dois aqui. Interessante que quando Jesus chama Paulo para o trabalho e manda alguém lá, o Simão vai lá na casa de Simão lá e dá um jeitinho que tem um rapaz lá chamado Paulo, ele vai aprender o que é sofrer pelo meu nome ou por amor de mim. Ou seja, até isso faz parte do plano da salvação de Deus. Tanto para mim, que eu vou aprender com o sofrimento, como também para outros que podem também aprender com o meu sofrimento. Né? E aí a gente tem que perguntar como que decisões grandes e pequenas se encaixam no plano de Deus. A gente precisa entender. A gente tem que, em pequenas e grandes decisões, pensar assim, onde isso se encaixa no plano de Deus? Se Jesus estivesse aqui, qual a decisão ele tomaria? Se ele pudesse falar comigo, qual seria a melhor decisão que se encaixa no plano dele? E Paulo tinha essas respostas. Fica tranquilo. Eu costumo dizer, eu falei na lição de Filipenses, vou falar na de Colossenses, em vez da igreja consolar Paulo, parecia que Paulo estava consolando a igreja preso. Calma, irmãos, está no plano. Em vez da igreja consolar Paulo que está preso, não, Paulo que consolava a igreja. Mas essa diferença é porque ele entendia de um plano maior, ou pelo menos aceitava um plano maior que ele não entendia, mas ele sabia que existia. E esse plano, nós sabemos, está feito desde antes do mundo. Antes de tudo acontecer, Deus já tinha um plano. E esse plano está sendo executado e breve, findará com a volta de Jesus e a salvação dos justos. Eu vi que você queria falar alguma coisa? Eu vi que você... Não, eu vejo Paulo, por exemplo, ele tinha um problema, um espinho na carne. Aí que Cristo fala para ele, a minha graça te basta.
A gente tem que fundamentar a nossa vida cristã nisso, no independente do que tenha acontecido na minha vida, a graça de Cristo e basta. E Paulo foi... A gente vê isso de Paulo, a gente fica impressionado como ele se entregou a Cristo de uma maneira tão grandiosa, né? A gente tem que aprender isso, e para isso tem que ter comunhão, conhecer a Cristo diariamente. Amém. E já eu quero juntar aqui, porque não adianta falar quarta separado de quinta. Não adianta. Eu já quero juntar, que vocês já atropelem. O mistério de Deus é revelado. Paulo sempre fala de mistério, mistério, mistério. Pastor, o Elton também ele é quase teólogo, tá? Ele é fera. Ele é quase Eu teólogo. só venho aqui com Já que ele é quase, você já é completo, então se vira aí. Se vira. Somos todos quase. Ainda bem que esse âncora joga para o lugar certo. Então vamos lá, né? Paulo, a lição ela vem dizendo que várias vezes ele fala de mistério. Bom, então me ajude a entender que mistério é esse e como nós conhecemos esse mistério que a gente vai ver na parte de quinta-feira. Vamos lá. Se virem vocês dois aí, você que está em casa, abra bem os ouvidos e os olhos. Tem que abrir agora os dois, né? Para a gente entender o mistério que Deus fez por mim, para você, que é a pessoa... Quem que é mesmo? Veja, Provérbios 26, acho que é 26 mesmo, mas Provérbios diz assim, que a sabedoria do homem é loucura para Deus e a sabedoria de Deus é loucura para o homem. O mistério da salvação, o mistério revelado, é simples. Nós precisamos da salvação e ela veio. Quem é? Cristo Jesus. Paulo quer apresentar a resposta à humanidade à pergunta que eles tinham. Só que, apesar de estar nos olhos deles, ou apesar de ter vivido entre eles, o povo não tinha visto. Aí Paulo está trazendo o mistério de Deus, é revelado, que é o plano da salvação por intermédio de Cristo Jesus. Paulo escreveu sobre esse mistério com o propósito de salvação. Ele trouxe para o povo, olha, vocês não estão enxergando. Aliás, o próprio Paulo não enxergava quando era salvo. Teve que ficar cego para enxergar. Com saúde, não enxergava. Cego, enxergou. posso enxergar. É loucura, não é? Mas é exatamente isso que a Bíblia está dizendo, é loucura. Quando ele enxergava, ele não enxergava. Quando ele ficou cego, ele passou a enxergar, que é o mistério da salvação. E as coisas de Deus, a gente precisa olhar com os olhos da salvação. Como entender algumas coisas de Deus? Aí a Bíblia diz, só com os olhos espirituais. Somente com os olhos espirituais. E é maravilhoso isso, né? Porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente ora, a gente mais busca a Cristo, esse plano vai sendo o quê? Esse mistério vai sendo revelado, né? A gente vê as principais religiões do mundo, né? Judaísmo, Maometismo, muçulmanos. Eles não aceitam a Cristo, né? Eles têm Cristo como um profeta, um líder, um iluminado, um guru, mas como filho de Deus jamais. Então, assim, como o Messias. Infelizmente, uma parte do cristianismo também tem. Põe Cristo de lado, né? E eles perdem essa revelação que é um mistério realmente. Isso aí vai ser objeto de estudo por toda a eternidade. Nunca, sempre vai ter alguma. Sabe quando você ouve uma pregação que mexe com você assim, que é vinda do céu? A gente vai ter isso todo dia lá, na eternidade, uma coisa. Mas o que é isso? Eu não sabia disso. E o próprio... Como é que eu não sabia disso? E Jesus, de certa maneira, chamou a atenção dos discípulos. Vocês não estão entendendo. Os profetas queriam ver o que vocês estão vendo o que vocês estão vivendo. O mistério foi revelado mesmo para a humanidade em Gênesis 3,15. E esta lhe ferirá o calcanhar e tu ferirá a cabeça. E isso... Essa primeira profecia, Gênesis 3,15, dada a Adão e Eva, se cumpriu em Jesus. E, desde Adão e Eva até Jesus, quantos profetas vieram? Quantos pensaram que seria nos seus dias? E Jesus falou, vocês estão tendo privilégio e não estão valorizando. O mistério é a encarnação, é a doação de Cristo em favor da nossa salvação. E, citando Ellen White novamente, que é uma escritora cristã, ela comenta que a gente passará a eternidade estudando só sobre a encarnação de Jesus. Imagina os outros assuntos, né? Nossa. Só a encarnação, a eternidade. 40 anos foi muito tempo, mas eu vou estudar muito mais do que isso, só sobre a eternidade de Jesus. Ô Elton, quando eu vejo você
buscando informação assim, eu fico curioso. É O que você está texto buscando aqui aí? que Paulo fala em Colossenses 1:26, né? O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em Voz. aos gentios, ou seja, é para o mundo todo. Ou seja, o mistério de Deus revelado, aí Paulo agora apresenta. Você já tem, é Jesus. Jesus. Que é o poder do evangelho, né? Poder do evangelho. Em 1 Coríntios 1:23, em especial, Paulo prega Jesus Cristo crucificado, ressurreto, prestes a vir, que vai doar vida e liberdade a todos quanto nele crê. Essa é a ênfase do cristianismo. Jesus morreu, vai voltar para dar vida e liberdade. Você quer? É para você. isso. Se não quer também, está tudo certo. Ele respeita a sua opinião. Mas ele é doador e vida e liberdade. Quem quiser vai receber. E nessa corrida da salvação não tem campeão, tem campeões. Todos podem Sim. vencer. A competição não é lateralmente, mas a competição é internamente. É eu comigo mesmo. Se tem alguém que pode me tirar a salvação, sou eu. Sou eu mesmo. né? Eu não posso me dar a salvação, só Cristo, mas eu posso tirar. Posso perder. Olha que interessante. Eu não posso me dar a salvação, só Cristo. Eu tenho que me apropriar, mas eu posso tirar a salvação se eu negar o chamado, se eu negar aquilo que Cristo tem para nós. Então, Paulo, o princípio dele é pregar esse Jesus que é a revelação do mistério que estava encoberto por pelo menos 4.000 anos, né? Desde a queda de Adão e Eva até Cristo, dá em torno de 4.000 anos. E o interessante assim que você pode ser um perdido sozinho, mas você jamais será um salvo só. Cristo é a cabeça da igreja. Não existe. Eu vou falar uma coisa para você aí, ó, que às vezes é um desigrejado. Não existe um salvo em Cristo que não vive em comunhão com a igreja. Cristo é a igreja. E faz parte do poder do evangelho, que é Cristo, unir o corpo de Cristo, que somos eu, você e cada um de nós. Ou seja, o poder do evangelho também é a união em Cristo no cabeça, né? E se E tem nós alguém o que é corpo. desigrejado, Salmo 50, 1-5, lá em casa. Congregue os meus santos que comigo fizeram aliança por meio de sacrifício. Na época, viu que foi escrito. Hoje, congregue os cristãos que comigo fizeram aliança através de profissão, de fé, através do batismo. É desejo que a gente congregue. E sabe qual é o interessante? É que Paulo pregava, e a palavra que ele usou aqui foi perfeita. Diz assim, ó, seja perfeito, né? A perfeição que a gente tem que ser perfeito como Cristo. Está em Colossenses 1:28. Mas e como entender o perfeito do ser humano? A gente erra muito. A gente faz muita coisa errada. Como é que é um cristão perfeito, ô Jefferson? É simples. A gente tem que entender grau de perfeição. Assim como há perfeição de criança, perfeição de adolescente, perfeição de jovem e perfeição de adulto, e a perfeição de idoso são diferentes. Deus entende também que nós não conseguimos chegar no grau de perfeição que seríamos sem o pecado. Mas mesmo com o pecado, a gente pode buscar esse grau de perfeição. Veja, Deus não vai exigir de nós 10, porque a gente não vai alcançar 10. Mas ele não vai aceitar 5. Mas se conseguir 7, vai mas ser ele não 7. vai alcançar, não vai aceitar 5 quando eu posso 6. E tem mais, cada pessoa, por seu conhecimento, por sua visão, por sua criação, por sua experiência, é diferente a moldura um do outro. E Deus vai exigir de nós o que nós podemos. De quem pode 2, ele vai exigir 2, quem pode 5, ele vai exigir 5, quem pode 7, ele vai exigir 7, 10, ninguém consegue. Você está frito, porque você vai ser de 20 para cima. Não, eu acho isso bonito, sabe por quê? É aquele negócio da unidade na diversidade. É isso aí. O poder do evangelho pega todo mundo, é diferente, mas todo mundo que está em Cristo faz o seu trabalho por amor e gratidão, cada um na sua esfera de atuação, né? Isso é o poder do evangelho. O que faz um negócio desse? É só Cristo. É aquela história, o poder né? do Espírito Santo. Você pode ler qualquer livro. Você vai chorar num romance, você vai se alegrar. Mas não muda a vida. Entende? Agora, só o que vai fazer você se transformar de um ímpio para um salvo é
é o poder do evangelho que é Cristo, né? E aí, Jefferson, você entra num ponto que aí alguns jovens falam, pastor, mas a Bíblia é a mesma, Damiano. Para que ficar lendo a Bíblia sempre? E quem disse que a Bíblia muda? Aliás, a Bíblia não muda, estou afirmando. Tem uns teólogos doidos por aí que falam que a Bíblia muda, que tem que atualizar. Não, a Bíblia é a mesma. Quem muda somos nós. Quem muda somos nós. E é em cada leitura, né? Eu não sei quanto tempo você tem de cristão. 10 anos mais? 21. 21 anos. Você lembra como você lia a Bíblia com 21 anos atrás? Você estava ali um pouco mais jovem? É diferente de hoje, que você está um pouco mais maduro. Você tem neto já? Você não, tem neto? Não. Mas daqui um dia você vai ter neto, que você não tem hoje. Você tem filhos grandes, que eram pequenos. Quem muda somos nós. Então, o poder do Evangelho nos alcança porque em cada fase nós temos anseios, desejos, sonhos, mágoas, frustrações, e a Bíblia nos alcança na nossa fase, independente da que estamos passando. Ela não muda, mas nós mudamos. E um dia, a minha esposa saiu de casa, e a minha filha deu uma de limpar a casa. Falei, tá bom, vamos lá, eu ajudando, pá. Chegou em casa, minha esposa falou, nossa, tá perfeito. Estava mesmo? Aí, quando a minha filha passou, eu falei, você não viu que não ficou mal feito? Ela falou assim, para com isso, ficou o melhor que ela pôde fazer. Então, entenda, de Deus para conosco é isso aqui, ó. Deus não vai esperar de nós o perfeito como Ele é perfeito, mas Ele entende quando nós fazemos o nosso melhor, não para ser salvo, mas porque já fomos salvos e queremos agradá-lo com uma gratidão pela salvação. Imagina alguém que nos faz muito bem, a gente quer agradar. É isso que a gente tem que fazer. A gente vai guardar os mandamentos para agradar a Deus, não para salvar, mas porque Ele já nos salvou. E por isso que a importância do que você falou, de estar na onde? Na igreja. Na igreja, exatamente. Cada um de um jeito, cada um no seu nível, mas você aprende a ser igual com todos em Cristo Jesus. É por isso que é a unidade, né? Então, a pessoa que está fora da igreja, ela não vai conseguir chegar a essa perfeição que Cristo quer para nós, porque dentro da comunidade nós aprendemos a sermos igual a quem? Com o acerto de um, com o erro de outro, com o choro de um, com o sorriso de outro. Um mais fraquinho, outro mais, né? Cada um de um jeito. E a gente vai aprendendo, vai crescendo com isso. Antes de você concluir, eu assisti parte do sermão de um pastor e me chamou a atenção porque ele falou assim, o que uma igreja pode aprender com um bar? Dizer que tinha uma igreja em frente a um bar. E aí ele aprendeu algumas coisas com o bar. Por exemplo, que tem no bar? Um monte de bebuns ou alguém que vai ficar bêbado, né? Mas ele falou assim, já viu um bêbado criticar o outro por ser bêbado? Já? Não. Por que na igreja a gente critica o outro pelo pecado do outro, se é todo mundo pecador? Ele falou, a gente tem que aprender no bar é aceitar as pessoas, porque somos todos iguais. Outro detalhe, por que as pessoas vão para o bar? A cerveja é mais barata comprar e tomar em casa. No bar é mais caro. Tudo lá vai ser mais caro, mas não é a bebida, é o companheirismo. Ele falou, o que a igreja tem que aprender com o bar? Não criticar o seu semelhante, que você está na mesma condição, buscando a salvação em Cristo Jesus. E número 2, nos tornar tão bem que eles queiram voltar. Não porque tem perfeição, mas porque tem companheirismo de pessoas que estão buscando ser perfeito em Cristo Jesus. Então, a gente precisa aprender isso daí. Por que eu vou criticar o outro? O seu pecado é diferente do meu, mas somos todos comedores de feijão e carecemos da graça de Deus. Mas lembrando que o exemplo do bar, não é você ir para o bar, não, precisa ir para a igreja. Jamais. Tá? Brincadeira. Mas não vamos criticar não vamos criticar. Nós pegar ele no bar, ele vai ver. Não, jamais. Mas o povo do bar não fica criticando um ao outro. Quando você estiver na rua e dá umas olhadinhas nos fica vigiando, aí, tá? Viu? E se vê, não tira foto. Mas, não tira, não. Mas a gente não pode ficar criticando, porque todos pecadores, tudo igual. A gente tem que nos abraçar e nos aceitar. A gente tem que ficar feliz que o defeito do outro não é o mesmo igual ao não é da briga. Certo? É isso aí. Mas o que temos que aprender com isso tudo? Boa, eu gostei do exemplo, tá, pastor? Elton, obrigado, tá? Mas assim, o que a gente tem que aprender com tudo isso? Está no estudo adicional que diz o seguinte: não possuímos em nós mesmos a justiça necessária para satisfazer a exigência da lei de Deus. E completa. Mas Cristo providenciou uma solução. Continua depois no primeiro parágrafo. Além de tudo, Cristo transformará seu coração.
E ali, pela fé, ele vai habitar. Por meio da fé e de uma contínua submissão de sua vontade, da minha vontade, certo? À vontade de Cristo, você deve manter essa ligação com Cristo. Assim fazendo, ele operará em você o querer e o realizar segundo a sua vontade. Amém. Foi dado a mim o esclarecimento. Eu achei chique esse aqui, quero encerrar com ele. Está em Mensagens Escolhidas, Ellen White, nossa profetisa, dizendo o seguinte: foi dada a mim o esclarecimento muito vívido de que muitos sairiam do nosso meio dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O Senhor deseja que toda alma que professa crer na verdade tenha inteligente compreensão do que seja a verdade. E a verdade é Cristo. Que Deus nos abençoe. De né? Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado pela explicação de vocês, foi muito boa. Obrigado você que está conosco. Semana que vem nós vamos ter mais explicação do livro de Colossenses sobre a pessoa de Cristo. Vamos ficar doutores em Cristologia. Amém. E eu convido você a estar conosco, tá bom? Semana que vem. Não esquece, tá? Vamos orar? Querido Papai do Céu, obrigado a Jesus Cristo, porque o Senhor, que não conheceu pecado, se fez pecado. Morreu na cruz, ressuscitou, e graças à sua vitória, hoje nós temos a salvação, que é o poder de Cristo, que transforma pecadores em pessoas salvas, cruéis em pessoas mansas. E nós precisamos muito de Ti, ó Jesus. Amém, Senhor. Abençoe os nossos amigos que estão nos assistindo. Amém, Senhor Deus. Abençoe a Tua igreja, abençoe eu, abençoe o Elton, o pastor Lucas, o Kevin, que possamos expressar em nossa vida a alegria de termos Jesus, mesmo que estivermos em sofrimento. Que possamos permanecer na fé, que possamos olhar para o futuro e saber que a nossa redenção está bem Amém, próximo, Senhor bem Deus. perto. Dê esse sentimento a todos nós, por Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, brigadão. E você, semana que vem, não esqueça, mesmo canal, mesmo horário, nós vamos estar aqui para mais uma classe da Escola Sabatina. E lembre sempre, hein? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede aqui, ó, da boca de Deus. Que Deus te abençoe, uma excelente semana e até a próxima classe.